o Criador me visitou no Espírito e me fez pensar. Eu pensando, eu perdi o sono esta noite. Porque ele me fez pensar que há 4 tipos de espírito. 4 tipos de espírito. E eu não tinha pensado nisso. Conversando com o irmão, ele disse, eu pensava que era 2 tipos. Outro irmão, eu pensava que era 3 tipos de espírito. Mas são 4 tipos de espírito. E nós vamos estar provando isso dentro da Sagrada Escritura. Não adianta o Criador mostrar algo e eu não poder provar dentro das Escrituras. Aí fica difícil. Fica difícil até de conversar, dialogar, falar, pregar, porque aí passa a ser doutrina de homem. E no mundo de confusões, no mundo problemático, onde há muitos mentirosos, muitos falsos profetas, muitos comerciantes que comercializam vidas de pessoas. Estão ouvindo? Então as coisas têm que ser esclarecidas dentro da palavra de Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele não sendo um Deus de confusão, já tem mais de 3.000 igrejas, seitas, portas, coisas aí para tirar dinheiro das pessoas. A função aqui não é isso, entendeu? Eu estou desempregado, mas eu não comercializo a fé. A fé que uma vez foi entregue ao santo não é para ser comercializada. A fé é para nós conhecer o Criador e nós buscar a nossa salvação. O próprio Criador mesmo nos ensinou. De graça recebeste, de graça dai-vos. Você entendeu? Então é uma coisa de graça, que a salvação é de graça. Que se fosse paga, os ricos levariam vantagem. Você entendeu? Mas não é. A graça é de graça. É buscar o Criador enquanto se pode achar. É invocar o seu nome enquanto está perto. Esse é o Evangelho dos últimos dias. Mas vamos estar falando então desses 4 espíritos. Vamos estar resumindo e você vai estudar e você vai entender. Porque o Criador é que faz você entender. É o Criador que faz o irmão Nilson entender a palavra de Deus. Tirando disso é só boato e falácias. Espírito do Criador, E esse espírito, quando aparece nas Escrituras, ele aparece com letra maiúscula. Senhor Yehoshua na beira do poço, João 4:24. Vai despertar você a estudar. Eu não vou ler aqui, mas eu vou citar o versículo. João 4:24. Senhor Yehoshua diz para aquela mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos aquele que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e Deus é Espírito, e ele procura tais que o adorem em espírito, em verdade. Estão ouvindo? Deus é Espírito, e ele procura tais que o adoram em espírito, em verdade. Quando a pessoa encontra a verdade, a pessoa não é mais manipulada. O mundo está sendo alimentado por uma mentira confortável. Você entendeu?
Mas aqui não, aqui é a palavra de Deus que não é comercializada. Você entendeu? Aqui é a palavra de Deus que não é trocada pelo ouro, pela prata, por coisas corruptíveis da terra. Mas é a palavra de Deus. Então, o primeiro Espírito é o Espírito do Criador, que parece com letra maiúscula. Aquele Espírito que o Senhor Yahushua disse, Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade. O segundo Espírito são o Espírito de anjos. Anjos são Espírito, irmãos. Sim, são Espírito. Mas eles também têm poder de se fazer carne e andar no nosso meio. Tem ou não tem? O que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 13, versículo 12 diz, muitas pessoas praticando o ato de... Muitas pessoas, sem saberem, receberam em sua casa anjos. Leia lá, Hebreus 13, versículo 2, você vai entender. Muitas pessoas, sem saber, na sua casa receberam anjo. Muitas pessoas, por causa da hospitalidade. Estão ouvindo? Muitas pessoas, por causa da hospitalidade, receberam em sua casa anjos. Então, eles têm poder de se fazer carne e habitar em nosso meio. Mas eles são espírito. Você vai ler lá, Hebreus 13, 13 e 14. Ali fala que os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus em nosso favor. Estão ouvindo? Eu só não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, mas o certo era ler. Mas esse estudo também é para despertar você a ler. Você entendeu? Que os anjos são espíritos ministradores que trazem recado de Deus para o servo do Criador aqui na terra. Hebreus 1, 13 e 14. Você vai ler e você vai entender a palavra de Deus. Então, o segundo espírito, com base bíblica, são espíritos de anjos. Você entendeu? No outro vídeo nós já comentamos. Anjos estava junto com o Criador no início, fabricando o mundo, fazendo as coisas do mundo, fazendo o homem, anjos em forma de homem, a ponto do Criador dizer a eles, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, entendeu? E fez o homem do barro, e o Criador sopra e dá vida para aquele homem. O terceiro espírito é o espírito nosso, é o espírito que o Criador nos deu para nós manter a nossa vida, para nós adorar, entendeu? Que o Espírito nos dá a vida e nos fazem adorador, para se cumprir a palavra do Senhor Yahushua. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, entendeu? Adora em espírito e no conhecimento da verdade, você entendeu? E o Criador procura tais que assim o adorem. Não é assim que está escrito? Então, o terceiro espírito é o nosso espírito. Em Eclesiastes 12, 7, lá no caixão das pessoas quando morrem, vocês quando morrer, vão colocar no seu caixão. O corpo é pó e volta ao pó. O espírito volta para Deus porque pertence a Deus. Você entendeu? Então, é bom vocês lerem e estudar. Estuda para conhecer as coisas de Deus. Que vocês viram? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E como que é na verdade? É conhecendo a palavra de Deus.
é aprendendo de Deus. Você entendeu? E o quarto espírito, o que é? Espíritos malignos. Espírito que um dia foram anjos. Foram enviados para servir os homens aqui na terra. Mas quando eles se materializavam, tomavam forma de homens, o que eles iam fazer? Ia prostituir com as prostitutas da terra. Entendeu? Eles viraram pecadores, viraram inimigos de Deus. Por isso que a Bíblia chama de espírito malignos. Você entendeu? Aonde fala, irmão Nilson? Mateus 10, versículo 1, Mateus 12, 43, Marcos 9 e 25, entendeu? E lá naquela passagem de Saul também fala. Leia lá naquela passagem de Saul. Que Saul tinha um espírito maligno da parte de Deus. Da parte de Deus. Que atormentava ele dia e noite. Entendeu? Mas por que, irmão? Agora eu assustei, irmão Nilson. Vou até cair da cadeira aqui. Espírito maligno da parte de Deus. Espírito maligno da parte de Deus. Por que espírito maligno da parte de Deus? Hebreus 12, versículo 9 fala que Deus é pai dos espíritos. Ele tem poder sobre os espíritos. E agora? Mas por que existe esse espírito maligno? Porque a nossa fé tem que ser provada. A nossa fé tem que ser provada. As igrejas da Santa Inquisição, as igrejas mundanas, eles pregam uma vitória sem guerra. Nós sabemos. Quem vence, ele vence uma guerra, ele vence uma batalha, porque o mundo é uma guerra, o mundo é uma batalha. E esses espíritos malignos estão aí para confundir as pessoas, para atrapalhar as pessoas, para conduzir as pessoas para as igrejas da Santa Inquisição, porque lá eles estão confortáveis na mentira. Porque lá não se invoca o nome sagrado. Porque lá são inimigos de Deus. Para se cumprir aquele versículo lá de Atos 15 e 18. Que são inimigos de Deus. Primeiro foram inimigos de Deus. E segundo, inimigos de vocês. Que traz a fé de Israel, nome sagrado, os mandamentos, as coisas de Deus. Primeiro odiaram a mim, assim que o Criador. Se vocês são odiados do mundo, mas primeiro o mundo odiou a mim. Que não é assim que está escrito. Então fique com esta palavra. Está bem resumida, entendeu? Se for falar aqui, é 2 horas falando, mas o estudo de vocês é sobre esses 4 espíritos que o Criador mostrou para o irmão Nilson, entendeu? Perdeu o sono, irmão, e fez a mente do irmão Nilson pensar. O irmão Nilson começou a pensar. O Criador é a testemunha disso aí. Perdi o sono, minha mente começou a pensar. Espírito do Criador, nós já mostramos nas escrituras com letra maiúscula. Espírito dos anjos, que são ministradores entre Deus e os homens, pessoas que têm o Espírito, o nosso Espírito, como nós já mostramos na Sagrada Escritura. Quando nós morrer, pode pôr uma placa ali no nosso caixão. O corpo é pó, volta para o pó. O Espírito volta para Deus que o criou e o deu. E o 4 é esses espírito maligno que nós já falamos aqui, espíritos que estão aí para enganar as pessoas, elevar as pessoas para um lugar onde não se invoca o nome de Deus, onde não se aprende com Deus. Então fique com esta palavra, cresça na graça,
cresça no conhecimento e faça um estudo. Leia esses versículos que o irmão Nilson citou aí, para vocês aprender de Deus e crescer com Deus desses dias que nós estamos vivendo. Amém.